Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita bem fácil também. É uma receita de torta caseira de frango. Eu vou utilizar o frango como recheio. E aqui são os ingredientes do recheio. Então, o recheio ele varia de acordo com o que você tiver em casa, tá? Então, eu vou colocar milho, vou colocar azeitona, cenoura picadinha, vou colocar ovo cozido e umas rodelinhas de tomate para colocar por cima. As folhagens, o que você quiser. Pode ser cebolinha, salsa, eu tenho orégano aqui, pode ser orégano seco se não tiver. E uma coisa bem bacana é essa aqui, ora pronobis. Acho que muitos de vocês têm em casa, vocês pegaram nas oficinas que nós fizemos lá no Itego, né, a mudinha. Então, esse aqui, ora pronobis, riquíssimo em proteína. Então, todos esses aqui nós vamos colocar bem picadinho junto do recheio. O recheio eu já fiz aqui cozido, o frango, com um pouquinho de batata, com o tempero que você quiser. Nós vamos colocar também, a critério, fica... você pode colocar ou não, requeijão, meio copo de requeijão cremoso. E aqui é o caldo do frango, do cozimento do frango. Esse caldo eu vou utilizar para fazer a massa. Então, deixa reservado o caldo para vocês colocarem na receita da massa. Então, essas são as opções de ingredientes do recheio. Vocês podem colocar... No lugar da cenourinha ralada, pode colocar abobrinha ralada. É muito legal, principalmente para quem tem criança em casa que não gosta de comer verdura. Faz bem raladinho, bem pequenininho, que eles comem, que é uma beleza, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com os ingredientes da massa. Então, eu misturei todos os ingredientes, tirei o caroço da azeitona, coloquei aqui, coloquei o requeijão, piquei tudo bem picadinho, as folhagens. E eu coloquei aqui. Por último, eu vou colocar o ovo. Piquei grosseiramente. Vou acrescentar e misturar com cuidado, para ele não desmanchar muito. E aí, vai ficar somente sobrando o tomate que eu vou colocar por cima, no final, da preparação. Então, agora nós vamos aos ingredientes da massa. Recheio pronto, é só reservar. Então, agora vamos aos ingredientes da massa. Para a massa, nós vamos precisar de 150 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de amido de milho. Se não tivesse farinha de amido de milho, pode usar somente 200 gramas de farinha de trigo. O amido de milho, ele deixa um pouquinho mais leve a massa. Nós vamos precisar de um copo, a medida que eu vou usar é o copo de requeijão. Esse aqui é um copo de iogurte natural ou aquela coalhada que nós fizemos. Pode ser substituído por leite, pode ser substituído até por água, se não tiver, tá bom? Nós vamos utilizar meio copo de óleo ou meio copo de azeite, uma colher de sopa de fermento para bolo. Vamos precisar de 2 ovos, sal a gosto, 2 copos de requeijão do caldo do frango que sobrou. E temperos secos a gosto, tá? Não sou muito fã de caldo quinó. Então, qualquer ervinha seca que vocês tiverem, qualquer temperinho, esse aqui de ervas e limão, eu compro na feira. Ele é bem bacana, dá um sabor bacana às receitas. E por último, nós vamos precisar de trigo para quibe. Esse ingrediente, ele não é obrigatório, mas é uma forma de você colocar fibra na sua alimentação. Então, essa torta, ela é legal porque ela é uma receita, uma refeição completa. Então, o trigo, ele ajuda, né? São fibras e aí é uma ótima opção para você colocar na sua massa. Pode substituir por aveia em flocos, também dá para você colocar. E aí fica bem legal. Então, esses são os ingredientes. O que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador os líquidos. E aí, por último, eu vou acrescentar os secos. A farinha de trigo e o amido de milho vão ser os últimos ingredientes que eu vou acrescentar. Depois que os líquidos estiverem todos batidos. Então, aqui os líquidos estão todos batidos. Eu transferi para uma vasilha. E aí, eu misturei todos os secos aqui. Fermento, a farinha e o amido de milho. E eu vou acrescentando aos poucos na minha massa, no meu líquido. E aí eu vou misturando. Pode bater tudo no liquidificador? Pode. Mas eu gosto de fazer assim melhor. A massa ela fica um pouco mais leve.
porque eu não tô misturando muito a farinha de trigo. Então, eu falei 150 gramas de farinha de trigo para toda essa quantidade de líquido que eu coloquei. Nós vamos acrescentar um pouquinho mais de farinha, tá? Pode acrescentar aí, corrigir de 150, vou colocar mais 100 gramas, porque foi muita massa, então vai dar bastante massa aqui. Então, mais 100 gramas de farinha de trigo. Então, de 150 passa para 250 no total. Então, já misturei, tá na consistência boa, ó. Então, essa é a consistência ideal, não pode ser muito grosso, não, pra não ficar uma massa tão pesada. E aqui eu só incorporei a farinha, tá? Eu não solvei, não bati com força, não misturei. Então, eu só incorporei a farinha, as farinhas, né? Que é o amido e a farinha de trigo. Então, tá pronta a massa. Vou pegar uma forma untada com manteiga e enfarinhada. E eu vou montar, vou fazer a camada aqui, né? Massa, depois recheio. Coloquei na forma aqui, eu comecei com uma camada leve de massa. Agora eu venho com recheio, bem generoso. Então, essa massa aqui, ela é básica para qualquer recheio que você quiser. Se quiser fazer de calabresa, se quiser fazer de presunto e queijo, quiser fazer de frango, só frango com milho, frango com azeitona. Se quiser fazer de carne moída, então, coloquei aqui a massa, desculpa, o recheio. E agora eu vou terminar com a massa. Lembrando que eu não posso encher essa forma, tá? Senão vai crescer demais e vai transbordar. Então, eu só vou vir com a camada leve de massa aqui, somente para cobrir o meu recheio. Então, vou colocar aqui um pouquinho de orégano, levo para assar um forno a 200 graus, vai dar mais ou menos uns 25 a 30 minutinhos de assar, então, você vê aí o tempo do seu forno. Então, depois eu mostro a preparação finalizada. A camadinha foi bem leve, só para poder cobrir o meu recheio todo, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui um pouquinho de tomate. E eu vou levar para assar. Então, tá pronta a torta de hoje, de liquidificador. É uma massa básica que, como eu falei, ela serve para qualquer recheio. Então, essa torta aqui, ó, ela tá bem recheada, tá bom? Então, ela tem uma camadinha bem fininha de massa embaixo e uma camadinha em cima. E o recheio é que predomina. E aí, vocês podem usar a criatividade de vocês em qualquer... Ó, tá vendo a massinha como é que ela fica, ó? Fica bem sequinha. Vou cortar aqui pra ver. Tá ótima, tá bom? Então, essa é a receita de hoje. Torta de frango de liquidificador. Espero que vocês gostem. Aproveitem essa receita e tenham um ótimo dia.